Você já prometeu algo para si mesmo e quebrou essa promessa no mesmo dia? Já disse, segunda eu começo, esse mês vai ser diferente, agora eu vou focar. E no fundo, você acreditou, mas não cumpriu. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você começou algo com energia total e abandonou no meio do caminho? Projeto, treino, dieta, curso, plano. Você começa forte, mas termina fraco. E o pior não é parar. O pior é saber que você tem capacidade. Você sabe pensar. Você sabe planejar. Você sabe o que precisa fazer. Então por que você não faz? Ele também era assim. Inteligente, cheio de ideias, cheio de potencial, mas vivia adiando. Ele não era o preguiçoso da turma. Ele era o cara que sempre dizia: quando eu resolver isso aqui, eu começo sério. Quando eu estiver mais preparado, quando eu tiver mais tempo. E o tempo passava. Meses, anos e nada mudava. Você se identifica com isso? Se identifica com ser alguém que começa, mas não termina? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você já sentiu vergonha de algo que só você sabe? Vergonha de não cumprir o que prometeu para si mesmo? Porque existe um tipo de dor silenciosa que ninguém vê. É a dor de saber que você poderia ser mais. Ele vivia esse ciclo: empolgação, planejamento, início intenso, desânimo, culpa, recomeço. Quantas vezes você já viveu esse ciclo? Você compra o caderno novo, baixa o aplicativo de organização, organiza a mesa, cria a meta e 3 dias depois, tudo volta ao normal. Mas deixa eu te mostrar algo importante. O problema não era falta de inteligência. O problema não era falta de informação. O problema era negociação constante consigo mesmo. Ele negociava tudo. Hoje eu não preciso acordar cedo. Só hoje eu não treino. Só hoje eu deixo para depois. Mas só hoje vira padrão. Você percebe isso? Você percebe que a sua vida hoje é o resultado dos seus só hoje? Ele começou a perceber algo assustador. Ele não estava atrasado na vida. Ele estava atrasando a própria vida. Forte isso, né? Você pode até anotar essa frase. Você não está atrasado. Você está se atrasando. E o pior tipo de sabotagem é aquela que parece confortável. Ele dizia que precisava de motivação. Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes você esperou estar motivado e isso nunca aconteceu? Motivação é instável, disciplina é padrão. E ele não tinha padrão. Ele funcionava por impulso, por empolgação, por pressão. Você já disse que funciona melhor sob pressão? Será mesmo? Ou você só se acostumou a deixar tudo para o último momento? Ele era especialista em estudar produtividade, assistia vídeos, lia livros, consumia conteúdo, mas não executava. Você já percebeu como é fácil consumir conteúdo e difícil aplicar? Isso dá uma falsa sensação de progresso. Você sente que está evoluindo, mas nada muda na prática. Isso é auto-engano sofisticado. E a procrastinação não é preguiça. Anota isso. Procrastinação é fuga emocional. Você adia porque executar dói. Começar dói, continuar dói, persistir dói. Mas sabe o que dói mais? Se ver sempre no mesmo lugar. Ele começou a perceber outra coisa. Ele era confiável para todo mundo, menos para si mesmo. Se alguém pedisse ajuda, ele ajudava. Se tivesse prazo externo, ele cumpria. Mas quando a promessa era interna, ele falhava. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer. Se você fosse outra pessoa, você confiaria em você? Você contrataria você? Você apostaria dinheiro em você? Ou você diria: ele é bom, mas não termina? Essa frase começou a incomodar ele. Ele é bom, mas não termina. E talvez alguém já tenha pensado isso sobre você. Ou pior, talvez você mesmo já tenha pensado isso sobre você. E isso corrói por dentro, porque não é falta de capacidade, é falta de padrão. Ele percebeu que vivia negociando tudo. Ele negociava horário, negociava esforço, negociava compromisso, mas nunca negociava distração. Interessante isso, né? Você negocia treino, mas não negocia celular. Você negocia estudo, mas não negocia série. Você negocia seu futuro, mas não negocia seu conforto. Isso começou a incomodar profundamente. E aí, veio a pergunta que mudou tudo. E se o problema não for motivação? E se o problema for identidade? Ele começou a perceber que repetia mentalmente: eu sou assim, eu sempre fui assim. Eu começo e não termino. E sabe o que acontece quando você repete isso? Você cria uma identidade baseada na falha. E ninguém age contra a própria identidade. Se você acredita que é indisciplinado, você age como indisciplinado. Se você acredita que não termina nada, você abandona no meio. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Nada externo mudou. Não foi um grande evento. Não foi uma humilhação pública. Foi algo silencioso. Ele percebeu que estava cansado.
cansado de recomeçar, cansado de prometer, cansado de ser potencial e nunca resultado. Você já ficou cansado de si mesmo? Cansado de saber o que fazer e não fazer? Esse cansaço é poderoso, porque ele não é dramático, ele é silencioso. E nesse silêncio, ele percebeu: o problema não é grandeza, é consistência mínima. Ele não precisava virar outra pessoa, ele precisava criar um padrão mínimo inegociável. E aqui começa a virada. Mas antes de eu te contar o que ele fez, eu quero que você responda mentalmente. Qual é o padrão mínimo que você mantém hoje? Você tem horário fixo? Você tem compromisso fixo? Você tem rotina fixa? Ou você vive de acordo com a vontade? Porque viver de acordo com a vontade é viver de acordo com o humor. E o humor é instável. Ele percebeu algo brutal. Ele não precisava de mais metas. Ele precisava de menos negociação. E essa percepção começou a mexer com ele. Mas isso ainda não era mudança. Era consciência. E consciência sem ação vira frustração. Então, na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente qual foi a primeira regra que ele criou, como ele começou pequeno, por que ele decidiu parar de negociar consigo mesmo e como isso começou a transformar não só o corpo, mas a carreira, a postura e a reputação, porque disciplina constrói reputação interna antes da externa. E a pergunta que eu deixo para você agora é: você vai continuar sendo o cara que começa ou vai se tornar o cara que termina? Respira, não responde rápido, porque essa resposta define sua identidade. Ele ficou alguns minutos em silêncio depois dessa pergunta. Não era sobre meta, não era sobre dinheiro, não era sobre shape, era sobre caráter. Ele percebeu que o maior problema não era fracassar, era se acostumar a não confiar em si mesmo. E deixa eu te perguntar, qual foi a última promessa que você fez para você e não cumpriu? Talvez ninguém saiba, mas você sabe. E toda vez que você quebra uma promessa interna, você enfraquece sua própria autoridade. Se isso já te fez refletir, já clique em curtir agora. Porque quanto mais você interage, mais esse tipo de conteúdo chega em quem precisa ouvir isso. Voltando, ele decidiu fazer algo diferente. Nada grandioso, nada cinematográfico. Ele criou uma regra simples: eu não negocio comigo. Simples assim. Mas o que isso significa na prática? Significa que quando o despertador toca, ele levanta. Sem debate mental, sem discurso motivacional, sem só 5 minutos. Porque negociação começa pequena e termina grande. Você já percebeu que sua mente é ótima advogada? Ela argumenta: você dormiu pouco, hoje você merece descansar. Começa amanhã com mais energia, mas ele começou a cortar a negociação na raiz. Ele entendeu uma coisa muito poderosa: disciplina não é intensidade, disciplina é decisão repetida. E ele começou pequeno, acordar no mesmo horário. Não importa se dormiu tarde, não importa se estava animado, ele levantava. E nos primeiros dias foi desconfortável. Mas deixa eu te perguntar, você quer conforto agora ou orgulho depois? Comenta aqui embaixo o que você escolhe: conforto ou orgulho? E já aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que vive dizendo: segundo eu começo, porque talvez essa pessoa precise ouvir isso hoje. Continuando, ele estabeleceu 3 compromissos mínimos: acordar no mesmo horário, cumprir 3 tarefas essenciais por dia, treinar 3 vezes por semana, independente da vontade. Repara, não era sobre virar atleta, não era sobre virar CEO, era sobre virar alguém confiável. E os primeiros 7 dias foram estranhos. Ele não estava motivado, ele não estava inspirado, ele só estava executando. E aqui está uma verdade que quase ninguém fala: motivação aparece depois da ação, não antes. Se você está esperando vontade para começar, você vai esperar para sempre. Ele começou a entender que o cérebro ama recompensa rápida: celular, vídeos curtos, notificação, comida fácil. Mas progresso real é recompensa atrasada, e você só constrói disciplina quando aceita a recompensa atrasada. Se isso está fazendo sentido, apoie o canal agora. Deixe o like, fortaleça o Disciplina X, porque aqui a gente não vende milagre, a gente constrói padrão. Depois de 2 semanas, nada externo tinha mudado, mas algo interno estava diferente. Ele começou a perceber que estava cumprindo o que prometia. Pequeno, mas constante. E isso começou a reconstruir algo poderoso: respeito próprio. Você sabe o que é acordar e saber que você está se cumprindo. Isso muda a postura, muda olhar, muda a energia. E ninguém percebe no começo, porque disciplina é invisível no início.
mas ela acumula. Depois de 30 dias, o corpo começou a responder. A energia melhorou, a mente ficou mais clara. Mas o mais importante, ele não estava mais recomeçando. Você já percebeu o desgaste de recomeçar sempre? Recomeçar dieta, recomeçar treino, recomeçar foco. Recomeçar cansa, persistir constrói. Se você está cansado de recomeçar, escreve nos comentários: eu vou terminar. Escreve isso, não para mim, para você, porque identidade se constrói também pelo que você afirma. Com o tempo, ele começou a perceber outra coisa. As pessoas começaram a confiar mais nele, porque ele entregava. Simples, sem drama, sem anúncio, sem postar cada passo. Ele parou de falar o que ia fazer e começou a fazer. E sabe o que é mais interessante? Ninguém viu o momento da virada. Não teve aplauso, não teve plateia. Foi silencioso. E a maioria das transformações verdadeiras são silenciosas. Se você precisa de aplauso para continuar, você ainda não entendeu disciplina. Disciplina é quando você executa mesmo invisível. Ele percebeu algo brutal. Ele não ficou mais talentoso. Ele ficou mais confiável, e confiabilidade constrói reputação. Primeiro interna, depois externa. Você quer respeito externo? Construa respeito interno. Você quer reconhecimento? Se torne consistente. E presta atenção nisso. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser previsível. Previsível no esforço, previsível na entrega, previsível na postura. Se esse conteúdo está te acordando, já salva ele. Salva para ouvir de novo quando bater a vontade de desistir, porque ela vai bater. E aqui está algo importante. Disciplina não elimina a vontade de parar. Ela te ensina a agir apesar dela. Ele ainda tinha dias ruins, ainda tinha preguiça, ainda tinha desânimo, mas ele tinha regra. E regra elimina a negociação. Você já percebeu que as pessoas mais fortes não são as mais animadas, são as mais decididas. Decisão repetida cria identidade. Identidade cria comportamento. Comportamento cria resultado. Resultado cria reputação. E tudo começa em algo simples: parar de negociar consigo mesmo. Então eu volto à pergunta inicial. Você vai continuar sendo o cara que começa ou vai se tornar o cara que termina? Porque talento você já tem. Potencial você já tem. Informação você já tem. O que talvez esteja faltando é padrão. E padrão não nasce pronto. Ele é construído, um dia, de cada vez, sem anúncio, sem espetáculo. Se esse conteúdo está te ajudando, fortalece o canal. Compartilha com alguém que vive se sabotando, porque às vezes uma frase muda o rumo de alguém. E eu vou finalizar com algo que ele entendeu tarde, mas que você pode entender agora. Disciplina não é sobre sucesso, é sobre identidade. Você não vira referência quando o mundo começa a confiar em você. Você vira referência quando você começa a confiar em si mesmo. E quando você chega nesse ponto, ninguém te segura. Porque você não depende mais de vontade. Você depende de padrão. E padrão constrói homens fortes, mulheres fortes, profissionais fortes, caráter forte. Se você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo. Agora a decisão é sua. Continua negociando ou começa a cumprir. Se inscreve no canal, apoia o Disciplina X, compartilha isso com quem precisa parar de negociar com o próprio futuro, porque aqui não é sobre motivação, é sobre transformação. E lembra disso, disciplina constrói reputação interna antes da externa. Isto é Disciplina X.